Olá a todos, bem-vindo a esse podcast Papo com Doutores, um podcast criado para informação na área médica, não só na área médica, mas na área de toda a medicina e todos envolvidos com a medicina, principalmente não somente médicos, mas fisioterapeutas, educadores físicos, psiquiatras, psicólogos e todas as especialidades médicas. Nós não vamos ficar somente focados, somente falar em algumas especialidades. É para ser para todos. Então, é para ser um caráter informativo, científico e que estejam bem inteirados, né, nos assuntos. Principalmente muitos assuntos que se geram muitas dúvidas, né? Então para começar hoje o Papo com Doutores, eu trouxe um especialista em cirurgia bariátrica, né? É um super especialista, um médico que não opera somente aqui em São Paulo, ele tem vários pacientes de várias partes do país, pacientes de fora, da América do Norte, da Europa, Estados Unidos. E nós, na nossa clínica, no núcleo Dr. Aníbal, na clínica Renacor, nós fazemos todos os preparatórios cardiológicos para ele. Então, a gente tem uma boa troca, tantos pacientes meus que precisam de bariátrica, eu também envio para eles, os pacientes cardiológicos para avaliação também são feitos lá na clínica, né? Então, trouxe um super especialista hoje, começamos com chave de ouro, o Dr. Roberto Rizzi, agradeço. Como você pode me seguir nesse assunto tão complexo que é cirurgia bariátrica, que as pessoas têm muita dúvida ainda? Bom, Aníbal, antes de mais nada, eu queria muito agradecer esse convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que já é um sucesso esse podcast. A Renacor é uma clínica que a gente aprendeu a confiar, tanto em pré como pós-operatório. Eu acho que vocês têm um profissionalismo invejável, é muito bacana. Então é muito gostoso estar aqui junto com você, nesse ambiente gostoso. E vamos em frente. Então, o tema cirurgia bariátrica é um tema muito fascinante, porque quando você faz medicina, quando a gente fez a faculdade, eu comecei a operar, eu operava hérnias, operava vesículas, operava esôfagos, e eu ajudava as pessoas. Mas quando você faz uma cirurgia bariátrica, você tira uma pessoa de 150, 200 quilos, como foi semana passada, a gente operou. Não sei se você chegou a fazer esse pós-operatório de um paciente chamado, esqueci o nome dele agora, que tinha 250 quilos. É que ele veio de uma outra cidade. Eu não sei se vocês fizeram ou se foi feito lá o pré-operatório. Ele já perdeu 30, 40 quilos para ser operado e perdeu agora mais 15 quilos desde que operou. Então, a vida dele já começou a mudar em vários aspectos. Então, você transforma uma vida. Uma pessoa que estava trancada num quarto, sem possibilidades profissionais, pessoais, de nada, de repente, em 3, 4 meses, ele já é uma pessoa que está voltada para o mundo, ele saiu do quarto dele. Então, isso é muito recompensador para o médico. Você imagina o poder transformador que tem a cirurgia bariátrica. E eu estou hipnotizado por isso há 25 anos. Então, há 25 anos que eu faço isso, me dá um prazer enorme fazer isso. E é uma coisa muito bacana. É claro que tem regras, como tudo na vida, tem muitas regras envolvidas, mas sabendo fazer a coisa dentro das regras, eu diria para você que é uma das cirurgias mais seguras do mundo. A nossa mortalidade é 0. E isso graças a todos os cuidados que nós temos e que você tanto ajuda a gente. Sim. Deve ser muito gratificante, né? Então, a gente falar do termo obesidade já é um termo que dá muito gratificante falar sobre isso, porque a obesidade hoje que a gente está sentindo pós-pandemia é uma pandemia, né? É uma pandemia pós-pandemia, que pacientes com síndrome metabólica, pacientes com obesidade estão no nosso dia a dia do consultório. Bom, doutor, então
segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, o Brasil é o segundo país em cirurgia bariátrica no mundo? Sim, os Estados Unidos é o primeiro. Eles devem estar fazendo agora umas 400, 500 mil cirurgias por ano, e o Brasil deve estar fazendo umas 250 mil cirurgias por ano. Nossa. E é o segundo país que mais opera no mundo. E vamos perguntar, qualquer pessoa pode fazer, obesa, pode fazer a cirurgia bariátrica? Nós temos umas regrinhas, né, de IMC acima de 35 a 40, com comorbidades, acima de 40 sem comorbidades. Esse critério chamado índice de massa corporal, ele leva em conta o peso e a altura. Ele é muito ruim, esse critério. Veja, se você pegar um pugilista de 130 quilos e uma pessoa obesa de 130 quilos, são dois corpos completamente diferentes. Você pode ter esse peso em massa muscular ou esse peso em gordura. E a gente sabe que o problema real é você ter gordura no teu corpo. Isso vai implicar em várias doenças, como pressão alta, como diabetes, etc. A massa muscular, pelo contrário, a massa muscular ela é saúde. Não é? Então, o IMC ele foi um índice criado para que houvesse alguma regra, para que as pessoas não começassem a operar pessoas com 70 quilos. Então, tinham que estabelecer uma regra com finalidade prática e criaram um índice de massa corporal. Para nós, esse índice é muito ruim, porque ele tira da possibilidade de operar pessoas que precisam, com uma diabetes tipo 2 descompensada, mas com IMC 32, por exemplo, que não deu 35. Então, isso é um problema. E esse índice, às vezes, ele também atrapalha muito a gente, porque se um paciente precisar da cirurgia, ele vai esbarrar em toda essa parte jurídica. Nós conseguimos, há 5 anos atrás, que para quem tivesse diabetes tipo 2, especificamente, o índice fosse baixado para 30. Sim. Então, hoje em dia, você tem a cirurgia metabólica, que é feita no paciente que tem diabetes tipo 2 com índice acima de 30. E se o paciente não tiver diabetes, ele pode ser operado se ele tiver um índice acima de 35 com doenças associadas. Aí entra a pressão alta, coronariopatia, dislipidemia, várias doenças, apneia do sono, etc. E acima de 40, qualquer pessoa pode ser operada. Mas nós estamos querendo mudar os números. Para nós é mais interessante trabalhar com números tipo hemoglobina glicada, pressão arterial, circunferência abdominal. São números que refletem muito mais o problema real. Qual é o problema real? É a sobrevida. Então, se for para a gente ter um número que indica, por causa desse número, provavelmente essa pessoa vai viver menos, o número seria talvez a hemoglobina glicada, a pressão arterial diastólica, enfim, outros números que não peso e altura. Isso é muito, sim, é muito básico. Relativo. E a gente sabe que a circunferência abdominal e a obesidade está diretamente associada à doença arterial coronariana, né, ao paciente, a doenças cardiológicas, né? Então acho que o índice fica muito restrito, né? Os números atrapalham. E a avaliação médica, como nós fazemos, você também faz outros tipos de avaliações, psicológicas, endocrinológicas, não somente cardiológicas, né? O psicólogo é importante nesse processo, né? Sim, de uma forma geral, como eu enxergo essa primeira consulta com o paciente bariátrico, eu enxergo assim. Nós acreditamos que a obesidade atrapalha algumas partes da vida. Então, essa pessoa ela tem uma vida um pouco menos plena por causa dessas atrapalhanças que a obesidade traz. Isso, para mim, isso é muito sério. Eu acho que a qualidade de vida, isso é uma coisa que para mim é muito importante. Além disso, é claro que tem as doenças que vão diminuir a quantidade de vida. E por esses motivos todos, a gente tem interesse em combater a obesidade, em qualquer que seja o seu grau, o seu nível. A gente sempre gosta muito de fazer, em primeiro lugar, a reeducação.
A gente gosta de mudar hábito alimentar, atividade física. Se houver alguma compulsão, é importante entrar um psiquiatra com medicamentos específicos. E aqui um parênteses, esses medicamentos, eles podem aumentar o apetite. Então, você às vezes diminui compulsão, mas aumenta o apetite. Então, é muito importante ser um psiquiatra especialista, alguém que tenha o foco da obesidade como background. Então, um psiquiatra bacana. Então, com isso, a gente consegue reeducar a pessoa e, muitas vezes, a gente consegue resolver o problema aí. Na maioria dos casos, a gente resolve aí. Agora, tem um pequeno grupo de pessoas que nada é tão fácil, que fazem tudo isso, mas parece que o resultado não vem. E essas pessoas a gente sabe que tem muita genética por trás. Antigamente se fazia a conta, quantas calorias você ingeriu, quantas você queimou na esteira. Se for o saldo positivo, você engorda. Não é bem assim. A gente conhece pessoas que comem muito e são magras e não têm atividade física alguma. Então, tem uma genética da obesidade muito forte. E essa genética, até os 20 anos, a gente dribla. O cara com um pouco de esporte controla. Depois dos 20, o metabolismo diminui, a genética ganha força, e essa pessoa começa a entrar em um ciclo de ganho de peso progressivo. Até que chega num grau de obesidade que não tem mais volta. Estatisticamente, a pessoa, quando chega em 37 de IMC, ela já não tem mais uma volta com reeducação. Então, essa pessoa, ela pode ser uma candidata a uma ferramenta muito poderosa que é a cirurgia bariátrica. Mas não são todas as pessoas que atingem essa obesidade irreversível que a gente oferece a cirurgia. Sim. Essa é a minha ótica hoje em dia. Por quê? Porque a cirurgia, ela oferece a saciedade. A cirurgia, a gente faz um desvio intestinal. Esse intestino produz um hormônio chamado GLP-1 e esse hormônio age no cérebro, no centro da saciedade. Então, essa pessoa ela vai ter saciedade até no jejum. E ela vai comer muito menos, ela vai emagrecer bastante, 30%, 35% do peso corporal em 6, 7 meses. E essa pessoa com esse corpo novo, ela vai ter condições de reabrir portas que foram fechadas na vida dela. Então ela vai poder fazer coisas que o corpo antigo não conseguia. Ela vai se transformando numa outra pessoa. A cirurgia bariátrica, ela tem, em sua essência, a ideia de um renascimento, a ideia de uma outra vida. Isso é interessante para todo mundo que tem obesidade? Não. Esse que é o problema. Tem pessoas que têm uma televisão grandona, 2 geladeiras, têm 200 quilos, já infartaram, e eles estão felicíssimos, eles não têm nenhum interesse em mudança. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é feita para quem tem obesidade, ela é feita para quem tem obesidade e parou na vida um pouco, olhou para trás e falou, quer saber? Eu tive um passado legal, tive bons momentos com a comida, mas agora a conta não fecha. Eu estou com uma qualidade de vida ruim, eu tenho projetos de vida que estão sendo inibidos pela obesidade, eu estou vendo que eu tenho doenças chegando, eu não quero mais, eu quero virar a página, eu quero ser uma outra pessoa. Então, eu acho que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta maravilhosa, ela é muito segura, ela é muito eficaz, mas ela não é para todo mundo. Ela é para essa pessoa que chegou na conclusão que caiu a ficha, eu não quero mais. Isso a gente, numa primeira consulta no consultório, a gente não consegue muito bem triar, mas o psicólogo ajuda muito a entender se essa pessoa de fato quer virar a página ou não. Quando a gente opera alguém que de fato está apaixonado pela comida, esse é o tipo de paciente que tem o reganho de peso depois. Mesmo com a bariátrica, né? Porque na verdade ele é como se uma pessoa fosse fazer um divórcio apaixonado pela ex-esposa. É uma coisa que não é legal, que não dá certo. Então, a bariátrica é bacana você fazer numa pessoa revoltada, uma pessoa que chega na conclusão
que eu não quero mais, estou com raiva da situação atual, eu quero uma outra vida. Chega, né? O basta que ele dá. E que você vê a perda de qualidade de vida de muitos pacientes que eu tenho. Doutor, eu não consigo mais nem brincar mais com meus filhos, pacientes jovens. E isso, para eles, é bem doído. Tem muitas limitações. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa obesa é uma pessoa brincalhona, que dá risada e tal, mas para cada um brincalhão que está no bar dando risada, tem 40 em casa, trancados, vendo televisão. Sim, sim. Então, de fato, é uma doença que leva a muitas consequências. E você imagina, em campo profissional, como essas pessoas, muitas vezes, elas são podadas, porque as pessoas pensam que, não, essa pessoa é mais obesa, ela vai ter mais doenças, vai faltar mais. Enfim, tem tudo isso, é muito difícil. Então, a gente escuta muitas histórias no consultório de onde a obesidade limita a pessoa, e, de fato, são muitas as limitações. O doutor estava falando até no pós-bariátrico agora, né? A parte sexualidade, que vocês vão ter palestras lá sobre sexualidade pós-bariátrico, né? Então, tem até isso, a perda da parte sexual que o paciente também sente, né? E a parte psicológica vai junto aí. A parte sexual, ela é duplamente comprometida. Primeiro, porque a gordura, ela compete com os hormônios sexuais. Uhum. Então, as pessoas que têm obesidade, elas têm uma qualidade hormonal sexual inferior. Por isso que é mais difícil mulheres obesas engravidarem. Assim que fazem a bariátrica, elas começam a perder peso, começam a perder gordura, e esses hormônios começam a ganhar força. Por isso que é muito comum, embora a gente peça para que ninguém engravide durante 1 ano após a bariátrica, muitos acidentes ocorrem por causa dessa facilidade em engravidar. Melhora hormonal. Então, existe tanto a melhora hormonal quanto a de autoestima. Então, a parte sexual, de fato, ela fica muito instável, vamos dizer assim, nesse primeiro ano. Até que depois de 1 ano, aí tudo se ajeita, mas nós temos muitos divórcios, por exemplo, em pacientes bariátricos. É muito comum, porque existe uma certa... As pessoas saem daquela mesmice, daquela rotina que era o casamento. A pessoa ela quer sair, quer fazer academia, quer dançar, e não necessariamente o parceiro ou a parceira estão no mesmo. Então, existem muitos problemas nesse sentido em termos de casamento. É muito bacana quando a gente vê um parceiro apoiando o outro, né? E nem sempre acontece. Né? Eu vejo isso até quando nós tratamos obesidade na clínica, pacientes que emagrecem, e também eu observo isso. Alguns separam. Bom, vamos falar agora sobre as técnicas. Né? Não se tornar muito técnico, né? A gente sabe que tem várias técnicas cirúrgicas aí, tem a técnica de sleeve, tem Y de Ru, então é basicamente o básico, né? A gente sabe que o sleeve vai tirar o fundo gástrico, vai se tornar um tubo ali que vai diminuir o estômago, e você vai eliminar um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que fala, me dá comida, né? E tem a leptina, que é um outro hormônio que fala, para de comer, que está lá nos adipócitos, está na sua gordura. Bom, então eu vou pedir para o cirurgião falar de técnica. Não, eu... Bom, a cirurgia bariátrica, ela começou em 1952. Então, a cirurgia bariátrica já tem 60 e poucos anos, né? E é uma cirurgia que começou com a ideia de malabsorção. Então, as primeiras técnicas cirúrgicas, elas raciocinavam assim: ao invés da comida frequentar 7 metros de intestino delgado, vamos fazer frequentar 2,5 metros. Ou retirando os outros metros de intestino delgado, ou fazendo um desvio, sem retirar intestino. Então, essa foi a primeira tentativa. E foi um desastre, porque
Havia malabsorção, havia desnutrição e havia mortalidade. Então, essas primeiras técnicas malabsortivas foram abandonadas. Mais ou menos em 1960, 65, já não se fazia mais. E aí, então, migraram para uma outra ideia. Vamos tentar dificultar a passagem da comida. Vamos bolar um anel. Aí veio a ideia da restrição. Fazer uma cirurgia restritiva. Aí começaram os anéis de Marlex, de silicone, depois veio a banda gástrica inflável que você conseguia regular e tal. Mas essas ideias também foram abandonadas por um motivo. As pessoas tinham fome, mas na hora de comer, a carne, o legume, a fibra, a fruta não passava, entalava. Mas o milkshake, o álcool descia bem. É líquido, em qualquer buraco passa. Então as pessoas começaram a ir para o doce e para o álcool. Sim. E aí é claro que as pessoas tiveram reganho de peso com uma péssima qualidade nutricional. Então a ideia da restrição também foi abandonada. Já há muitos anos que ninguém mais fala em restrição. A própria banda gástrica é uma cirurgia que está em desuso há 20 anos. 20 não, talvez. 15 anos, talvez. Então, no meio tempo dessas conversas entre malabsorção e restrição, surgiram algumas observações. Então, teve um médico americano chamado Payne, e ele observou que quando eles operavam uma pessoa com obesidade e faziam o bypass gástrico, se essa pessoa tivesse diabetes, a diabetes regredia antes da perda de peso começar. Então, assim, uma pessoa com 120 quilos, que já foi para um spa, já perdeu 20 quilos no spa no passado, sim, a diabetes não foi impactada. Quer dizer, foi, mas não foi tanto. Aí você faz um bypass gástrico e a pessoa, quando perdeu 2 quilos ou nem isso, a diabetes já despencou. Falou, mas o que está acontecendo? Aqui só perdeu 2 quilos e a diabetes já está sumindo. Aí começaram a imaginar coisas e foram estudar e começaram a descobrir os hormônios gastrointestinais. Antigamente, quando eu fiz faculdade, o tubo digestivo ele era responsável pela absorção de nutrientes. Ponto final. Hoje em dia, se sabe que o tubo digestivo é o maior órgão endocrinológico do corpo humano. São vários hormônios que são produzidos, muito bem orquestrados. Quando a gordura passa por ali, tem que produzir tal hormônio aqui. Quando chega a comida em tal nível do intestino, se produz tal coisa. E aí se descobriu o GLP-1. O GLP-1 foi uma revolução em toda a cirurgia bariátrica. O GLP-1 é assim, é um hormônio que quando a comida chega no ilho terminal, que corresponde ao 6º ou 7º metro do intestino delgado, aquele ilho produz um hormônio, aquele intestino produz um hormônio, que é o GLP-1, que age no cérebro, estimulando o centro da saciedade. Então, a pessoa, quando tem esse hormônio, ela tem um relacionamento com a comida mais distante. A comida cai no seu papel real, que é um combustível apenas. Não é feita para ser fonte de prazer. E esse GLP-1 é que dá o basta. Avisa, ô cérebro, tá bom, viu? Para de comer que já tem comida aqui no 7º metro. Infelizmente, o ser humano abandonou a comida que é a nossa comida própria, que é a comida do macaco. O macaco vive de coisas da árvore, que é fruta, folha, casca e raiz. Essas coisas são muito fibrosas, de difícil digestão. Então, elas percorrem todo o tubo digestivo e chegam no 7º metro. Então, essas comidas produzem GLP-1. Quando o ser humano resolveu mudar a comida, e ele inverteu a comida, o ser humano foi para uma comida sem fibra e rica em caloria, que é o contrário da comida do macaco. O macaco é muita fibra e pouca caloria. Quando o ser humano foi para essa comida de fácil digestão, o que aconteceu?
o primeiro meio metro do intestino absorve toda essa comida. Então, não sobra comida para chegar no último metro. Então, o último metro não tem comida, vai comendo aí, patrão. Avisa o cérebro, continua comendo. Então, essa comida moderna, que não tem fibra, tem muita farinha, muito açúcar, ela não dá saciedade. Então, a pessoa continua comendo. E o que o bypass gástrico faz? O bypass, ele desvia o primeiro meio metro do trânsito alimentar, que é justamente aquele mata-borrão que chupava toda a comida fácil. Então, quando você faz um bypass gástrico, a comida, mesmo uma comida não exatamente própria da nossa espécie, ela chega até o último metro. Então, você faz a comida chegar lá embaixo. Isso é chamado nutrição ileal. E com isso você consegue a produção de hormônios como o GLP-1 e você consegue a saciedade. Então, a cirurgia começou como mal absortiva, ela deu uma flertada com a restrição e agora a gente entende que ela é uma cirurgia hormonal. Sim. Mas sua experiência maior é Y de Hooke, que realmente é o bypass, ou sleeve, que é o... As duas cirurgias, elas são boas, elas são diferentes. Na verdade, existem mais técnicas, mas 98% das cirurgias do mundo são ou bypass ou sleeve. Né? O bypass, ele tem como mecanismo isso. Ele desvia a comida do mata-borrão, que é aquele primeiro meio metro intestinal. E com isso você permite que a comida chegue no último metro e você ganha o hormônio da saciedade. Aliás, só um parênteses, esse mesmo hormônio da saciedade, ele tem uma outra função, que ele estimula no pâncreas a produção de insulina. Por isso que ele resolve, muitas vezes, a diabetes tipo 2, mesmo antes que haja perda de peso. Então, quando você faz um bypass gástrico, você ganha o GLP-1. Se o teu foco é fazer essa pessoa emagrecer, a gente chama de cirurgia bariátrica. Se o teu foco é melhorar o diabetes, a gente chama de cirurgia metabólica. É a mesma cirurgia que busca o mesmo hormônio que tem as duas faces. Então, isso é o bypass gástrico. É a cirurgia que é feita desde 1967. Já tem 50 anos que essa cirurgia é feita. Ela é a cirurgia mais feita no Brasil e tem um histórico muito grande. Isso para nós é muito importante, saber como os pacientes estarão daqui a 30, 40, 50 anos, e o bypass já passou por essa curva de 50 anos. De 10 anos para cá surgiu o sleeve, que é uma outra técnica operatória, onde você não faz um desvio intestinal, você apenas tira 70% do estômago. Então, você transforma o estômago, que é uma bolsa, em um tubo. Então, com isso, você tem um estômago menor. Teoricamente, a pessoa, quando vai comer, esse tubo fica cheio mais rapidamente, com menos comida, e a pessoa para de comer. Até porque se retirou o fundo gástrico, que, como você falou, é a fábrica daquele único hormônio que dá fome no corpo humano, que é chamado grelina. Então, é assim que funciona o sleeve, é por tirar a grelina e por diminuir o tamanho do estômago, isso dando saciedade volumétrica. Mas acho que a sua preferência seria pelo bypass. Mas eu faço mais o bypass por um motivo. Se você tem um paciente que tem diabetes tipo 2, você quer a faceta do GLP-1 no pâncreas. Então, automaticamente, o sleeve não é uma boa ideia para quem tem diabetes. Uma outra coisa importante, se a pessoa que tem sleeve come um pouco mais do que deveria, ela começa a ter refluxo, o que dá uma qualidade de vida muito ruim. Então, se o paciente que você vai operar já tem refluxo antes de você operar, o sleeve também não é uma boa indicação. E se você tem um paciente com obesidade crônica ou obesidade mais intensa, você quer o GLP-1. Então, nesse paciente também você prefere um bypass. Então, o sleeve ele tem uma indicação mais restrita do que o bypass.
Então a gente tem o GLP-1, um hormônio importantíssimo, tanto que agora existem os análogos do GLP-1, né, que são as liraglutidas, semaglutidas, que são os Ozempic, esses remédios que fazem o análogo do GLP-1, né? Então, não confunda, a cirurgia é uma coisa, medicamento é outra coisa. Então, e tem o famoso dumping, né, doutor? O dumping, eu vi, tem o dumping tardio e o dumping precoce, né? Então, é o tão temido dumping pós-cirúrgico. Então, né? Na verdade, não. Porque assim, a obesidade é uma doença genética, né, como a gente falou no começo, é uma doença genética, crônica, multifatorial, intensa, recidivante. Ela é um dragão, ela é um monstro mesmo. Então, a gente quer todas as armas possíveis para controlar essa genética. E o dumping, ele, até certo ponto, ele ajuda um pouco, né? Porque o dumping, existem dois dumpings, né? O dumping precoce, como você falou, é quando você tem a comida que cai direto em intestino, no jejum. Isso provoca uma certa desidratação interna nesse intestino, e isso provoca um mal-estar imediato, assim que a pessoa come. Ela tem taquicardia, tem sudorese, pode ter uma sonolência, e isso dura 5 minutos. E aí a pessoa volta ao normal sem problema nenhum. Mas isso ocorre se a pessoa comeu errado. Então, geralmente, o dumping ocorre naquele mau paciente, aquele paciente que a gente opera e ele não volta mais para a clínica, ele não acompanha, não vê a nutricionista. É que nem você comprar um carro bom e não trocar óleo, não fazer revisão. Então, o dumping ele tem um pouco esse lado daquele paciente que abandonou a equipe multidisciplinar. Esse é o dumping precoce. Existe o dumping tardio. O dumping tardio é diferente, é um pico insulínico. Então, a pessoa come e, de novo, ela comeu errado e gerou um pico insulínico que vai pegar essa pessoa mais para frente, quando já não tem mais tanto açúcar circulando, e aí provoca uma hipoglicemia 2 horas após a refeição. E são duas situações que são evitadas se o paciente fizer o acompanhamento multidisciplinar desde o começo da cirurgia, e elas são controladas mesmo naqueles pacientes que operaram, sumiram e depois voltam por causa disso. São situações raras, não são frequentes. A gente sabe que quem tem isso, de um lado é chato e tudo, mas de um outro é bom, porque reeduca a pessoa meio que forçadamente. A pessoa ela vai evitar doces e gorduras para não passar mal. Então, tem esse lado que quem teve o dumping é uma coisa passageira, dura 1 ano, né? Não é para toda a vida. Mas a pessoa pega um pouco de medo do doce e da gordura, e isso pode ajudar ela a manter uma reeducação para toda a vida, que é o que todo cirurgião bariátrico quer. A gente não quer fazer uma cirurgia bariátrica para ter um resultado por 2 anos. O nosso interesse eu acho assim, eu acho que todo paciente que procura um médico bariátrico, por mais que ele não fale, e por mais que o cirurgião bariátrico não fale, existe um consenso mental entre nós que nós vamos fazer isso para um resultado de no mínimo 30 anos na minha cabeça. No mínimo 30. Não tem condição a pessoa que vai viver 90 anos ter 2 anos de um corpo mais saudável. Não. 90 anos tem que ter resultado de pelo menos 30, 40 anos de resultado. E para isso, talvez o dumping ajude um pouco. Tá. Eu ia perguntar da dieta, mas acho que está bem respondido, né? Falar qual a dieta pós-cirúrgica. No início é mais líquidos e pastosos, né? E depois vai se introduzindo dieta. Eu acho assim, eu acho que é fundamental você ter uma equipe multidisciplinar. Isso em cirurgia bariátrica é tão fundamental que hoje eu raciocino que no câncer também, todas as áreas você tem que ter uma equipe multidisciplinar. A nutricionista ela é muito importante, porque você pode ter uma dieta líquida hiperproteica, você pode ter uma dieta sólida
péssima em proteína. Então, ser sólido ou líquido não quer dizer nada. Então, você consegue fazer o que você quer de composição no formato e no volume que for necessário. Então, já que você sabe que a pessoa tem saciedade e ela não vai ter vontade de comer, então a gente tem que dar um jeito de oferecer proteína, vitamina, tudo isso para uma pessoa sem vontade de comer. Então isso tem que ser feito por um especialista. Então nutricionista é fundamental. A parte psicológica eu acho muito importante também, porque você imagina, quem é que perde 40 quilos em 6 meses e isso parece que não percebi? Engraçado, perdi 40 quilos. Então, isso mexe com a pessoa. Nós tivemos várias histórias no consultório, além de divórcios que acontecem, né? A gente tem, por exemplo, teve uma pessoa que fez a cirurgia e depois de 6 meses vendeu a casa, não sei o quê, comprou uma moto e foi circular aí pelo Brasil afora. E abandonou tudo, aí, dane-se, né? Então tem várias histórias, porque isso mexe com a autoestima da pessoa, e às vezes essa autoestima vai para níveis estratosféricos, e depois a pessoa se arrepende. Então é muito importante você ter esse ajuste. Uma outra coisa importante, a pessoa que tem obesidade importante, às vezes ela fica trancada em casa, ela perde a prática de namoro, perde a prática de convívio social, e aí quando você emagrece a pessoa, ela vai cair num mundo sem experiência. Então, o psicólogo ajuda demais para reensinar as coisas, né? Para readaptar a pessoa. Tá. Né? E falando em vitaminas, eu acho que vitamina é importantíssimo pós-cirúrgico, né? Como a gente faz terapia lá de injetáveis na clínica, e também a gente vai começar a fazer ferro inject, que é importante, o ferro, perda de todas as vitaminas, tanto complexo B e ferro. Eu acho que é sempre importante fazer pós, né? Porque a absorção também dessas vitaminas diminui bastante. Tanto o bypass quanto o sleeve diminuem a superfície de contato gástrica com a comida. E é importante esse contato gástrico do duodenal para absorção principalmente de ferro, cálcio e vitamina B12. Então, as suplementações orais disponíveis no mercado, elas ajudam muito e a gente usa muito, a nutricionista faz os exames, mas muitas vezes tem que fazer uma suplementação endovenosa. Especialmente nas mulheres. Os homens não têm tanto esse problema, porque os homens não têm menstruação. Então, a menstruação, para nós, é um problema muito sério. Sim. Então, a gente sempre precisa estar atento, fazer exames, e todas as mulheres que têm ou muita menstruação, ou têm miomas com sangramento, ou as hemorroidas que sangram com frequência, têm que ser controladas e, às vezes, tem que fazer a suplementação endovenosa também. Bom, acho que terminamos aqui uma excelente explanação do Dr. Roberto Rizzi, né? E foi um papo muito legal, acho que ficou muita coisa esclarecida. O que não ficar esclarecido, nós vamos deixar o endereço tanto da clínica, do Dr. Rizzi, como a nossa, para que se possa fazer perguntas e todos os nossos contatos, tanto no Instagram. Então, eu vou agradecer aí ao Dr. Rizzi, muito obrigado por estrear esse papo com doutores, uma brilhantíssima explanação de cirurgia bariátrica. Acho que, para mim, não ficou dúvida, mas acho que para o pessoal que está aí assistindo, pode ter ficado algumas dúvidas. Obrigado pela contribuição, eu acho que a certeza aí que as pessoas ficaram também bem esclarecidas. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Aníbal, papo muito simpático, um papo muito gostoso. E se tiver mais algumas perguntas, se você quiser marcar uma segunda rodada de cirurgia bariátrica. Tem muito assunto para conversar, né? Vai ser um grande prazer. Infelizmente a gente tem o tempo limitado, mas
o que puder esclarecer no segundo tempo, fazer um segundo tempo desse papo que foi muito legal. Bom. Bom, eu quero agradecer a todos, aos seguidores, ao público em geral, né? E aqui estamos iniciando o Papo com Doutores. Sempre vão existir novos convidados com novos papos, novos temas. Mandem seus temas. Olha, quero um tema tal, tema sobre isso, sobre aquilo. Tem muita coisa, é muito vasto. Muito obrigado, um abraço e até breve, pessoal. Até breve.